Então, boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, no grego 4, promovido pela Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui com a aluna Viviane Cordeiro. Estamos aqui trabalhando com o método Atenase no capítulo 20, Honostos Gamma, que significa o retorno, né? Isso seria já a parte terceira, né, esse retorno aqui é o retorno para casa, né, uma viagem, né, longa. E aqui nós estamos falando, seguindo os personagens de Ceópolis e Filipe, né, que estão voltando para casa de uma viagem. Para casa, mas estão voltando para Atenas, né, de uma viagem que eles fizeram até Epidauro. Então eles tinham aqui ontem a gente tinha lido, né, o primeiro parágrafo aqui desse texto, essa parte, e os personagens tinham chegado até Micenas, né? E tinham chegado nas ruínas do chamado Palácio de Agamenon, né? E aí eles tinham decidido passar a noite lá. Então, vamos ver aqui como é que continua o texto. Rutos eipon, toi paidi kata touros regesato. Então, assim falando, assim tendo dito, né? Conduzia ou conduziu, melhor dizendo, o filho, ou o rapaz, descendo, né, o monte abaixo, né, para baixo no monte, né, touros. Dioligo tos teikesi eplesiazo zon kai epitolophon anabantes estas pilas aficonto. Então, em pouco tempo, né? Então, eles eles esse eplesiadzon, ele deu aqui o eplesiadzon como no vocabulário complementar. O que é o eplesiadzon? Deu. Deu como aproximavam-se, aproximavam-se, deve ser um imperfeito. Achei assim um pouco diferente, eu não sei assim exatamente qual é esse verbo. Deixa eu ver aqui. É do verbo plesiadzo. Tá demorando aqui para carregar, mas é isso, é o verbo plesiadzo. Tá demorando aqui, acho que eu não vou. Ele aparece em Lucas 15, versículo 1. Que se aproximavam, né? Se aproximavam dele, né? Todos os cobradores de impostos e pecadores, para ouvi-lo. E parece que os fariseus e os escribas discutiam, né? Falando, né? Alguma coisa que né?
Eplesiatson de estonauton pantes hoi telonai kai hoi hamartoloi dia na acusinauton. Kai Diego Gunzon hoi farisaioi kai gramateis legontes hoti rutos. Não carregou o dicionário. Mas eu vi aqui que deve ser aproximavam-se, né? Tá aqui no vocabulário complementar, porque nesse arquivo aqui que eu estou mostrando tá sem o vocabulário complementar. Aí é que então eles se aproximavam, né, das muralhas, né? E subindo, tendo subido, né, sobre a colina, chegavam às portas, né? As portas, estas pilas, os portões, né? Rode Filipos kateketeomenos tomegeto etaumadze. E o Felipe, né, observando, né, as muralhas, né, se admirou, né, da sua grandeza, né, megetos, kai, o pater gigantes deputauta taike oikodomesan. Ele diz, ó pai, dizia, né, gigantes com certeza construíram estas muralhas, porque a gente viu, né, as fotos na aula passada, né, de ontem, né, e vimos que essas muralhas tinham esse portal era muito grande, né, assim, comparado com uma pessoa, né, eu não sei exatamente qual era a altura, mas era assim bastante, né, mais do que uma pessoa, né. Aí, anthropoigar tossutos litus airen ukedinanto. Aquele é interessante porque eles recuperam, né, o vocabulário lá dos primeiros capítulos. Ele diz assim, né, pois homens tão pedras tais carregar não podiam, né? Não podiam, né? Pois homens não podiam carregar, né, tão grandes pedras, né? Ou melhor, levantar, né? Levantar tão grandes pedras, que é o aire, né? Aí, de Caiópolis aleté leges o teknon, ruigar kyklopes hos facin, tauta poiesen. Alidu ergon taumasion soi dexo, blepe ano, de Philippos anablepon dio leontas litinus eide tas pilas filatontas. O Diceópolis, ele dizia, né, tu falas a verdade, falas verdade, ó filho, ó criança, né, Tecnon. Os ciclopes, como dizem, né, fizeram, né, estas muralhas, né, Tauta e Poiesen, né, Rosfacin. Esse Rosfacin aqui, deixa eu ver, pegar ali tá faltando aqui um acento no Rosfacin, porque mas Rosfacin. Ah, mas também está faltando no texto original. Talvez seja uma questão de acentuação, né? Facem aqui talvez ficou enclítico, né? Rosfacem. Como parece, né? Os ciclopes, né, fizeram, né, estas muralhas, né? Estas muralhas. Alidu, mas veja, pois.
Não, ali do Veja, um trabalho maravilhoso te mostrarei, né? Ergon tamassion soy deixo, né? Eu vou te mostrar, né, um trabalho, uma obra maravilhosa. Blepeano, olhe para cima. Rode Filipos e o Felipe, né? Ana Blepon, olhando para cima, né? Dioleontas, dois leões, né? Litinos de pedra. Eide, viu, né? Viu dois leões de pedra. Olhando para cima, tendo olhado para cima, viu dois leões de pedra, né? Tas pylas filatontas, o pilatontas, né? Guardando, né? Vigiando os portões, né? As portas. Aí, tutos de teasamenoi prochorum kai eis acron to lofon aficomenoi en autois, tois domasi tu agamemnonos ristanto. To de pedion catorontes kai ten talata toi helioi, melhor, toi helioi lampomenen. Aí aqui diz assim, observando estes, né, se aproximaram, vão moviam-se, né, avançavam, melhor dizendo, e para o topo, né, da colina. Tendo chegado, né, no topo da colina, eles ficaram de pé, né, estavam de pé no próprio palácio de Agamenon, né? Altois. Eu não sei se eu comentei na aula passada, tinha um Altois ali, Altois, dois domas, né? No próprio palácio, né? Do Agamemnonos, de Agamenon, Ristanto, né? Eles estavam de pé, né? Todepediam Catorontes, e a planície olhando, né? Olhando para baixo, para a planície, né? E para o mar, né? Brilhando, né? Com o sol. Toi helioi lampomene, né? Brilhando com o sol. Sendo iluminado, né? Pelo sol. Daria para dizer também, mas o sol aqui não é agente, ele é um dativo de instrumento, né? Tudo bem? Tranquilo? Alguma coisa, alguma palavra difícil? Aí é que temos aqui as traduções dos colegas do semestre passado. O Johnny traduziu: após falar isso, guiou o filho pela montanha abaixo. Pouco depois, aproximaram-se das muralhas e, subindo o monte, chegaram aos portões. E Filipe, ao contemplar as muralhas, ficou impressionado com o seu tamanho e disse: ó pai, com certeza foram gigantes que construíram essas muralhas, pois os homens não poderiam erguer pedras tão grandes. E Diciópolis respondeu: dizes a verdade, ó filho, pois dizem que foram os ciclopes que as fizeram. Mas veja, vou te mostrar uma obra admirável. Olha para cima. E Filipe ergueu os olhos e viu dois leões de pedra guardando os portões. Depois de observá-los, seguiram adiante e, chegando ao topo da colina, pararam ali mesmo na casa de Agamemnon, contemplando tanto a planície quanto o mar resplandecente pela luz do sol. É que o Leandro traduziu assim: tendo dito assim, guiou o filho pela montanha. Após pouco tempo, então aproximavam-se das muralhas, e tendo subido a colina, chegaram aos portões. E Filipe, contemplando as muralhas, maravilhava-se com o tamanho e disse: ó pai, certamente gigantes construíram estas muralhas, pois homens não eram capazes de erguer tantas pedras. E Dicéopolis disse: dizes a verdade, ó filho, pois os ciclopes, como dizem, fizeram estas coisas. Mas veja, mostrar-te-ei uma obra admirável. Olha para cima. E Filipe, olhando para cima, viu dois leões de pedra guardando os portões.
E tendo visto estes, avançavam e, tendo chegado ao topo da colina, pararam nos próprios palácios de Agamenon, contemplando a planície e o mar brilhando pelo sol. E aqui o Carlos Eduardo traduziu assim: assim dizendo, conduziu o menino colina abaixo. Então logo aproximaram-se das colinas, tanto subiram sobre os montes como chegaram até os portões. Filipe, contemplando as muralhas, se maravilhou com a grandeza delas e disse: ó Pai, sem dúvida estas muralhas foram edificadas por gigantes, pois humanos não são capazes de erguer tamanhas pedras. Dicéopolis disse: dizes a verdade, ó filho, pois como dizem, os ciclopes as fizeram. Mas vê, vou te mostrar as obras maravilhosas. Olha para cima. E Filipe olhou para cima e viu 2 leões de pedra guardando os portões. E contemplando estes, foram adiante e chegaram nos topos do monte. Neles estavam os palácios de Agamemnon, tanto avistando abaixo a planície como o mar que brilhava ao sol. E aqui é a, a, a tradução que é apresentada no manual do professor. So saying, he led the boy down the mountain. Then soon they were approaching the walls and going up onto the crest of the hill. They arrived at the gates. Philip, looking at the walls, was wondering at the size and said, Father, surely giants built these walls, for men could not were not able to raise such large stones. And Diciopolis said, You are telling the truth, son, for uh, Cyclopes, as they say, made these walls. But look, I will show you a wonderful work. Look up. And Philip, looking up, saw 2 stone lions guarding the gates. And having looked at these, they were going forward, and arriving at the top of the crest of the hill, they were standing in the palace itself of Agamemnon, looking down on the plain and the sea shining in the sun. Aí aqui temos o outro parágrafo. Exaipnes de Efrixen, ho Philippos caes phobon crieron cateste, ó pater efe, ucaresque moi hutos rotopos, haimatos gar odzei, ho de Caiópolis, meden fobu o teknon efe, issos hai erinies agamemnonos de caites pancaco ginaikos, etikainin perifoitosin, alu blapsosise teknon, elte dosmoi ten keira, ego soi regesomai, kai hutos eipon, toi paidi hostakista, kato regesato. Aí aqui foi assim, tipo assim, né? De repente, né? O Felipe Efrixen. Efrixen aqui é uma palavra não muito comum. Efrixen, deixa eu ver, deve ter sido dado no vocabulário complementar. Deixa eu ver aqui. Efrixen foi. Efrixen, sim. Tá aqui. Efrixen estremeceu. Felipe estremeceu. Efrixeno, o Felipe estremeceu. E ficou gelado, né? De medo, né? Ficou assim. Ficou gelado de medo, né? Aqui o catesta, né? Ficou assim, ficou em um determinado estado, né? O estado foi de medo, né? Ele ficou gelado de medo, né? Crieron aqui é gelado. E Phobon, né? Ex-Phobon, né? Seria com medo, né?
uma coisa assim, né? Ficou gelado no medo, né? Uma coisa assim. Aí, ó pai, disse ou dizia, não gosto deste lugar, ou este lugar não me agrada, pois ele tem cheiro de sangue, né? Ele cheira a sangue, né? Haimatos gar odsei. E o Dicéopolis, ele disse, não, nada tema, ó filho, talvez as erinhas de Agamenon e da sua mulher Pancaco, né? Pancaco seria completamente má, né? Completamente má. Completamente mal ou completamente má. Então, as erinhas de Agamemnon e de sua mulher completamente má. Eu estou editando aqui o outro documento aqui porque está escrito completamente mal. Mas aqui eu acho que ela está falando, está fazendo referência a Clitemnestra. Clitemnestra era a mulher de Agamemnon na, na mitologia, né? O grego. Completamente má. E aí ainda agora, né? Também agora, ainda também agora, né? Perifoitossin, né? Perifoitossin. Perifoitossin, não sei se ele deu aqui perifoitossin. Deu. Estejam vagueando, né? Perifoitossin seria vaguear, né? Andar ao redor, né? É, Alu blapsusi tecnon, mas não te machucarão, ó filho, ó criança. É, vem, né? Me dê a mão, eu te guiarei. Ego soi regessomai. E kai rutos eipon, e assim tendo dito, né? Toi pai di, ao filho, né? Ao garoto, rostaxta, o mais rápido possível, cato regessato, para baixo o guiou, ou guiava, né? Aí aqui a gente dá uma olhadinha nas traduções dos colegas do semestre passado, que eles traduziram aqui, o Johnny traduziu assim, mas de repente Felipe esqueceu e foi tomado por um medo frio, medo terrível. Então ele, pai, não gosto. Então ele disse, pai, não gosto deste lugar, pois cheira a sangue. E Diciópolis lhe respondeu, não tenhas medo, meu filho. Talvez as erinhas de Agamemnon e de sua mulher cruel ainda vagueiem por aqui. Aí aqui o Desculpe, Johnny, deixa eu só corrigir aqui uma coisa. O melhor é botar aqui no subjuntivo no português, né? Talvez as erinhas vagueiem, né? É, por aqui, né? Ainda vagueiem por aqui. Mas não te farão mal, meu filho. Vem, dá-me a tua mão e eu te guiarei. Assim dizendo, conduziu o menino para baixo o mais rápido possível. Mas também é porque o. Mas até que não, né? Isso não é vagueio, é vagueio. Tenho quase certeza, é vagueio. Vaguei por aqui, mas só para ter certeza absoluta, eu vou dar uma olhada aqui. Vaguear. Tô vendo aqui se abre aqui a página que eu tô querendo.
Às vezes, quando você quer, a internet não colabora. Mas não é aqui, eu acho que é isso mesmo. É assim dizendo, conduziu o menino para baixo o mais rápido possível. Diz assim, mas não te farão mal, meu filho, vem, dá-me tua mão, eu te guiarei. Aí que o Leandro traduziu assim, de repente, Felipe estremeceu e entrou no medo gelado. Ó pai, disse, este lugar não me agrada, pois cheira a sangue. E Diciópolis disse, não temas nada, ó filho, talvez as erinhas de Agamenon e da completamente perversa mulher ainda agora vagueiem por aqui. Aqui faltou, acho que um da sua. Aqui cabia assim, da sua, Leandro. Da sua completamente perversa mulher, ainda vagueiem por aqui. Esse aqui eu não sei porque a gramática do o corretor gramatical do Google Documentos não reconhece algumas formas que ele deveria reconhecer, tipo subjuntivo. Ele deveria reconhecer o subjuntivo. Eu não entendo por que ele não reconhece o subjuntivo. Parece que ele só reconhece o indicativo. Talvez porque no inglês o subjuntivo ele meio que ele desapareceu. Ele ainda existe, mas ele é muito, não dá para perceber que pelas formas que ele é o subjuntivo, ele é, ele é ele precisa de ele só aparece assim muito assim na forma, tipo, só porque assim por exemplo, quando você diz if I were you, em vez de dizer if I was, né, usando uma forma diferente do verbo to be, né, para fazer uma hipótese, né? E também assim, quando você às vezes o subjuntivo você usa, né, a forma parece o pretérito perfeito, não parece uma forma que do indicativo, né? O pretérito perfeito do indicativo não tem assim uma forma diferente, né? O e às vezes você tem que usar verbos modais para poder passar a ideia, né? Do subjuntivo. E aí não, por isso que no e como o inglês, eu acredito que seja a língua que é baseada, né? Principalmente, né, para poder fazer essa ferramenta de correção gramatical aqui do Google Documentos, eu acho que é por isso que ele não reconhece o subjuntivo. Mas deveria, eu acho que deveria. Não, acho que já passou da hora deles modificarem isso aqui e corrigirem, né, esse problema de correção. O que eu estou falando é porque ele marca assim embaixo, né, como se tivesse gramaticalmente incorreto, né? Ele bota assim, um azulzinho embaixo, né? Não é um erro de digitação, né? Ele bota como se fosse algum erro de gramática, de concordância, alguma coisa assim, né? Aí aqui continuando aqui mas assim, aí diz assim, talvez as erinhas de Agamemnon e da sua aí eu botei o sua, né? Completamente perversa mulher, ainda agora vagueiem por aqui, mas não te ferirão, filho. Vem, dá a minha mão, eu te guiarei. E assim, tendo dito, guiou o filho para baixo o mais rápido possível. É aqui o do Carlos Eduardo. E de repente, Felipe estremeceu com medo gelado, disse: ó pai, este lugar não é agradável para mim, pois cheira a sangue. E Diciópolis disse: ó filho, não temas medo nenhum. Talvez as erinhas de Agamemnon e de sua mulher, completamente má, ainda vagueiem aqui, mas não te causarão dano, filho. Vem, dá a minha mão, eu te guiarei. E assim dizendo, guiou o menino para baixo rapidissimamente. Ele botou. Aí, aqui
tá assim a versão em inglês que tem no manual do professor, que diz: But suddenly Philip shuddered and fell into a nice fear. Father, he said, I do not like this place. This place does not please me, literalmente, for it smell of blood. And Dicaeopolis said, Don't be afraid, child. Perhaps the furies of Agamemnon and his completely evil wife are even now wandering about. But they will not hurt you, son. Come, give me your hand. I will lead you. And so speaking, he led the boy down as quickly as possible. Pronto, eu acho que aqui era o último deste texto aqui da parte gama, né? Porque nesse texto aqui vai ter a parte gama e a parte delta. Deixa eu mudar aqui para outra. Aí aqui temos aqui uns verbos aqui que são apresentados em que eles têm um radical em velar, gama, capa. Deixa eu ver se eu ajeito aqui, tá? Aí tinha assim, ago, axo, egagon, eca, egmai, ecten, que é eu conduzo, eu guio, né? Aí feugo, feuxomai, efigon, pefeuga, que é eu fujo, eu escapo. Prato, praxo, epraxa, pepragma, pepragmai, epacten. Intransitivo, né? Eu gosto, transitivo, eu faço. Eu não entendi esse eu gosto. Não sei se tem esse sentido de eu gosto, não. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui se tinha o que tinha lá nessa parte aqui. Tinha I fair. Oi? Tinha I fair, I do. Aí, I fair. Eu não sei se I fair significa eu gosto, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui uma coisa. O, o, percorrer, acabar, concluir, executar, cumprir, fazer, agir, trabalhar, ocupar-se de, negociar em proveito de, administrar negócios públicos com ou sem, pragmata, executar, acabar, realizar, levar a um bom tempo, encontrar-se em determinada situação, ser, fazer quitar, fazer pagar, exigir de alguém pagamento de algo. Na voz média, fazer pagar para si, exigir para si algo de alguém, com
acusativo, né, ou e, apô, pará e genitivo. Pois é, não tem esse gosto, né? O fair, o que que fair significa em inglês? Significa, vou ver o verbo aqui. Perform in a specified way in a particular situation or to over a particular period of time. His business has fared badly in recent years. Mais ou menos, não é bem isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o. To be, to progress, to progress. To succeed or to be treated in a stated way. Fare well, fare badly. Então não é bem, eu gosto. Seria mais no sentido de estar, né? No, botar assim, eu estou. É, eu estou, eu estou. Mas o problema é porque seria no sentido intransitivo, né? Então, pois é mais assim, normalmente é traduzido como eu faço. Eu não vejo muito assim, assim um sentido assim intransitivo, não. Normalmente ele é transitivo. Talvez esse aqui, assim, deixa eu ver aqui talvez seja assim alguma coisa tipo eu eu estou bem, eu passo bem, uma coisa assim, né? Vamos lá, assim, eu passo bem, né? Vou botar assim, eu passo bem, né? Vamos lá, assim, eu passo bem, eu faço. Tá dando para entender? Pois é, mais para assim, eu passo bem. Eu passo bem, eu faço. O sentido intransitivo dele é mais assim, eu passo bem.
Aí aqui, continuando aqui. É, estudar as palavras, tinham assim palavras assim como fotografia, né? Que é de fotos, que é. Isso aqui é meio estranho, né? Tipo, o que é? O. Você. Diz aí, Viviane, fotós, o que significa? A partir de fotografia, você consegue. Você sabe ou você adivinha o que fotós significa? Sim, sim, mas o que significa é, isso? Mas o Foz, eu acho que ele está dizendo assim, deduz o significado das palavras gregas. É porque não é um adjetivo, é um substantivo. Então aqui seria. A resposta seria luz, né? Fotos, né? É luz, luz da luz, né? A luz da luz. Aí aqui, sismógrafo, roseismos. O que é roseis? Você sabe o que é um sismógrafo? O que é seismos significa? Isso, é um tremor. Acho que dá para até botar assim terremoto. Aí, telégrafo. O que telégrafo. A partir da palavra telégrafo, o que significa tele? Você respondeu, Viviane? Isso, distância, distante a distância, né? Isso aqui, distante a distância, né? Normalmente a gente traduz assim: tele significa distante, a distância. Então vai dar para a gente, fora telégrafo, né, que já é uma palavra meio que em desuso, né? Vai dar para a gente telefone e televisão, né? Seria a voz à distância e o som à distância e a visão à distância, né? Aí paleografia vem de palaios, palaiá, palaion, que é isso, telemarketing, teleeducação, exatamente, eu esqueci de falar, né? O, aí é paleografia, a partir de paleografia, o que você entende por palaios, palaiá, palaion? É um adjetivo. Assim, palaios, palaiá, palaiô significa antigo, né? Paleografia é o estudo, né, das inscrições antigas, né? Grafia vem de grafó, que é escrever, né, riscar. Aí aqui.
Criptografia, criptografia. Você já ouviu falar de criptografia? Sabe o que é cripto? Cripto. Disfarce, segredo tem a ver. É assim, cripto significa literalmente esconder, né? Esconder. Eu escondo, né? Cripto. Aí é que no manual do professor ele deu algumas outras palavras, assim, tipo telefone, telepatia, que vem de tele mais pasco, ou pelo radical pat, pi alfa teta, né? Que vai dar, assim, que seria alguma telepatia, normalmente às vezes seria as pessoas falam como se fosse você lê pensamentos, é uma comunicação por pensamentos, né? Mas se você for pegar a palavra grega, né? Ela tem mais a ver com empatia, com a comunicação dos sentimentos, né? Da, do, do como é que você percebeu o que outra pessoa está sentindo, né? Independentemente do canal, né? Então seria uma espécie de empatia à distância. Tá entendendo? Porque normalmente a gente fala de telepatia como se fosse transmissão de pensamento. Mas pelo a palavra grega parece mais como se fosse não de um pensamento, mas de um sentimento, né? Você tem um pressentimento de que alguém está sofrendo alguma coisa. Aí ele deu também telescópio, de tele e scopel, que seria observar, examinar, né, a distância. E deu deixa eu ver se tem dele mais algum. Ele deu também televisão, né? E a parte visão, né? Vem do latim, né? Video, que seria, né? O ver, né? O verbo ver em latim, né? Seria uma visão à distância, eu vejo à distância, alguma coisa assim, né? Aí também assim no vocabulário apareceu raima, que é de sangue, né? Que dá pra gente anemia, deu também hemoglobina e deu também hemorragia. Ele dá assim essa forma aqui porque através do latim, né, a simplificação, né, do alfa e iota para alfa, para AE, que vai simplificar nas línguas normalmente para E. Aí fica hemo com HEMO, né? E aí vai dar hemoglobina e hemorragia. Agora, já a anemia, você tem o espírito vai desaparecer porque você vai ter o aná Raima, né? Aí o Ana vai juntar, né? Aí ficaria tipo Anai e depois Ané. Aí fica anemia. Aí ele deu também Leão, de Leão, ele deu camaleão e leonino, leão e leoa. Todas as palavras, né, que dá para reconhecer o radical de leão e de topos, que é o lugar, né? Ele deu tópico
e topográfico, topografia, e de asfalés, que é de seguro, né? Ele deu asfalto, que tem a palavra derivada reasfaltos, asfaltos. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí aqui ele deu o verbo, nesse ponto gramatical, ele vai mostrar o verbo deicnime, mostrar, demonstrar, apontar, né? Então, aqui a gente pode botar assim, apontar. Esses dois aqui já tá o suficiente, mas também você pode dizer também assim, demonstrar, né, de alguma maneira. Demonstrar. Demonstrar. Aí aqui, deicnime, deixo, edexa, dedeca, dedegmai, edecten, as formas, né? Presente, futuro, aoristo, perfeito, perfeito médio, passivo e aoristo passivo, né? Então seria eu mostro, eu mostrarei, eu mostrei, eu tenho mostrado, eu mostro-me, eu tenho me mostrado, ou fui mostrado, né? E tenho, eu fui mostrado, né? Uma coisa assim, fui apontado, fui mostrado, né? Nos verbos presentes e imperfeitos, nos tempos presente e imperfeito desses verbos, há uma adição das terminações diretamente ao radical presente. Deikni, deikni. Note o sufixo nasal ni, ni, que pode ser o iota, o y pode ser longo ou breve. Para outras partes principais são formados regularmente a partir do radical deik. Então, esse sufixo aqui, ni, ou esse infixo, né? Ni, ele vai não ele vai aparecer no presente, né? Mas ele não vai aparecer em todos os tempos verbais. Principalmente ele não aparece aqui no futuro, não aparece no aoristo, não aparece no perfeito, não aparece no médio, perfeito médio passivo, não aparece no aoristo passivo. Isso que ele chama de partes principais. Aí são formados do radical deik. Os seguintes verbos são conjugados como deicnime, no presente e no imperfeito. Aqui são outros verbos que vão ter o mesmo, vão ser parecidos, né, com vão ter assim algum o sufixo, né, no presente, né? Sim, aí aqui ele deu desegne-me, que é jungir, né, colocar, juntar, né, com jugo, né? Julgo, né? Aí aqui é anoigne-me, que eu abro, né? Regne-me, que eu quebro. E deu também sbenne-me, que eu retiro, eu extingo. Aí aqui temos aqui uma frase do Heráclito, que diz Hybrin cre sbenimai malon percaian, que é preciso extinguir, né, a soberba, né, mais do que botar fogo nela, uma coisa assim, né?
aumentá-la, né? Uma coisa assim, né? Você tem que diminuir a soberba mais do que aumentá-la, né? No, no sentido como se a soberba fosse uma fogueira. Então, tipo, você precisa apagar a soberba mais do que incitá-la, né? Do que. Como é que a gente, qual verbo a gente diz para poder dizer assim, aumentar o fogo? Isso acho que incitá-la tá bom, né? Aí aqui tem o declínio na voz ativa que vai estar declinado, né? E aqui tem o declínio, declinis, declinici, declínio, o declimen, decnite, decniaci. Aí usar os imperativos decni, decnite. Aí temos aqui o infinitivo decninai, decninai, eu participo decnis, decnissa e decnin. Provavelmente esse aqui tem um acento aqui também. O decni, decnissa, né? Aí decnintos é o substantivo, é o genitivo, né, desse participo presente ativo. Aqui o imperfeito, né, é decnin, é decnis, é decni, é decnimen, decnite, decniace. Achei curioso que não tenha o Y, não tem o aumento, né? Será que é assim mesmo ou teve um erro de digitação aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O, sim, o Dake New ali era. Não, foi um errozinho de digitação. E não tá indo, não. Foi. Edekniace. Edekniace. Espera aqui. Não é Dekniace, não. Da onde é que isso aqui veio, hein, gente? Não é? Deixa eu ver. Edeknin, tá certo. Edeknins, Edeknis, Edekni, tá certo. Aí, Edeknimen, tá certo. Edeknite, tá certo. A Edekni, não é Edekniace, não. Aqui tem Edekni, tá assim. Edekni san. Edekni san. Edekni san. Edekni san. Pronto. E aí aqui na verdade tinha um circunflexo aqui. Deixa eu ajeitar. Edeknissa, Edeknissa, Edeknissa. Aí aqui não sei se dá para entender que isso aqui é o genitivo, mas aqui no livro dizia assim, explicitava dizendo que isso aqui é o genitivo.
Aí aqui, deixa eu ver mais aqui. Aí aqui é a voz passiva, né? De Deknimi. Aí, Deknimai, Deknimai, Deknisai, Deknitai, Deknimetha, Dekniste. Aí aqui, esse tá aqui tá errado. Era Nyste. Ah, espera. Nyste. Dekniste. Dekniste. Igual a esse aqui que tá tendo do lado. Dekniste. Aí que Dekni, aqui também tá errado aqui. Não sei porque que essas terceiras pessoas do plural estão erradas. Dekni, Dekni, tava assim, Dekni, Dei, que, Dekni, Deknin, Deknintai, 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 Deknintai. Aí aqui, né? Isso aqui tá na voz médio passiva, né? Aqui tá passiva, mas é médio passiva. Aí aqui no imperativo tem Dekniso, Dekniso. Aí teve o aqui na Dekniste, né? Aí aqui no infinitivo ficou Deknistai, Deknistai. E participo ficou Deknimenos, Deknimene, Deknimenon, Deknimenon, Deknimenon. Aí, deixa eu ver aqui o imperfeito. Edeknymen, Edeknymen, Edeknyso, Edeknito, Edeknymetha, Edeknyste, Edeknynto. Tá certinho aqui. Aí aqui pedia para poder fazer as fotocópias dos verbos, né, do quadro de verbos das páginas 274, mas isso aqui é a página da segunda edição. Na terceira edição é 317 e 318. Aí diz assim, faça aqui também uma terceira cópia da página 318. 318. E preencha com as formas de designi, exceto para os modos substantivo e optativo na voz ativa no primeiro quadro e na voz média no segundo. Eu não sei porque que está aqui, está entre parênteses, mas aqui. E no futuro é aoristo no terceiro. Mantém esses quadros como referência. Eu prefiro chamar tabelas. Tudo bem? Não, tô terminando. Não sei. A lasanha tá lá em cima do fogão, viu? Eu prefiro chamar de tabelas. Às vezes o Márcio chamava de cartelas também. De quadros, chamava às vezes de quadros e às vezes chamava de tabelas. Melhor, de cartelas. Eu prefiro chamar de tabelas.
que são os paradigmas dos verbos, né? E é interessante você fazer isso aqui à mão, no caderno, para poder você não precisa bater a fotocópia de verdade da página 317 e 18. Você só precisa ver quais são as formas que está sendo pedido lá. E aí você anota no caderno, né? Porque no caso aqui, provavelmente ele vai pedir, né, as mesmas que estão lá em cima, né? Só que do verbo zeugni, que é juntar, né? Com, com o jugo, né? Então, assim, o que ele está dizendo aqui é tipo assim: pega esse verbo aqui, aí você vai. Você tá vendo essas. Quantas formas são aqui? Ah, vamos contar. Pega o verbo lá, né? Aí você vai copiar no caderno quantas formas? Deixa eu ver. São 6 aqui, né? 6 mais duas, né? 6 do indicativo presente, mais duas do imperativo presente, são 7, 8. Do infinitivo presente são 9. Aí do particípio são 4. Aí aqui com. Aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Aí mais 6, 19. Aí agora na voz média, 19 formas, né? Aí aqui 19 mais um a menos, né? Então, 19 mais 18 dá quanto? 19 mais 18 dá 40 e 47. 19 mais 18 dá 47. Por aí, né? 47. Então, a ideia é assim: copie, faça como isso aqui é tipo exemplo. Aí você vai usar aquele verbo ali como exemplo e vai fazer assim, porque eles vão ter a terminação igual, né? Vai seguir ali o exemplo do Decnime e vai fazer as 48 formas, 48, 47 formas iguais àqueles daquela tabela lá em cima, só que com Zegnime. Se eu tivesse mais tempo, eu faria aqui ao vivo. Deu para entender, Viviane? O que é para fazer? Pois é. Aí eu acho que já fomos, né? Já são 10h15. Aí aqui, para traduzir as formas verbais aqui, esse é meu bobinho, né? Aí aqui é traduzir, só para traduzir? É, só para traduzir. Aí aqui é para ler as frases e traduzir. Deixa eu ver aqui. O strategos ton angelon ekeleuce tas pilas anoixai caitus presbeis tequestai. Então, o general mandou o mensageiro abrir as portas, né, os portões, e receber os embaixadores. Os angelos dos filacas ereto ti ukagno anoignius nuasitas pylas. O mensageiro perguntou aos guardas por que eles não abrem as portas, os portões. O autorgostus bus zeuxas arun erxato. O fazendeiro começou, não, tendo colocado o jugo nos bois, começou a arar. Ai,
Aí aqui, ton dulon, kalessas, liton, megiston, edexen, autoi, kai ekeleusen, ekfeirein, ektuagru, né? Tendo chamado o escravo, né? Mostrou, né, uma enorme pedra para ele e mandou tirá-la do campo. Litos, tosultos, to arotron, redzei, dei un ton liton airei kai ekferei. Aí uma pedra tão grande, né? Ela, não sei se isso aqui está correto, Redzei. Esse Redzei, tá certo? Redzei? É Redzei mesmo? Redzei. Eu perdi a página. Que eu fui tirar, eu sem querer tirei a página do lugar aqui, tirei o marcador de página do lugar. Aí que eu, deixa eu ver aqui. É Rexei, não é Redzei. Não. É Rexei, toarotron. Dei ton liton airen kai ekferei. Rexei, eu não lembro o que é Rexei, mas aqui está dito, né, uma pedra tão grande, não sei o que, o arado, né? É preciso, então, levantar a pedra e tirá-la, né? Levar para fora, né? Aí fala um pouco aqui sobre a guerra. Sim, acho que a gente vai encerrando aqui por hoje. E aí deixa eu olhar o calendário aqui. Sim, não. Aí eu acredito que todo mundo já vai estar meio ocupado, né? 22 e 23. Então acho que vai ser difícil a gente fazer o encontro no dia 22 e 23. Então acho que a gente vai ter que dar uma pausa e voltar lá só dia 5 para terminar, 5 e 6, para poder terminar este capítulo. Tudo bem para você, Viviane? Então é isso. Acho que vai ser. Então, boas festas, bom final de ano. E, a gente se faz a videoconferência. A tradução, eu vou esperar até dia. Qual é mesmo? Eu acho que eu dei o prazo para. Não foi para o dia 5 e 6, não. Eu acho que eu dei para o dia. Eu acho que eu dei para dia 12 e 13, eu acho. 12 e 13 eu acho que vocês entregam numa boa. Tudo bem? Mas se você entregar no dia 5 e 6, também está numa boa também. O que importa é que eu acho que eu ainda tenho umas provas para corrigir de vocês, na verdade, que eu deixei. Eu demorei um pouco para corrigir, aí eu vou dar uma olhada agora, na outra semana, quando eu tiver um tempo livre. E aí eu faço alguma observação nas traduções que vocês já fizeram, né? E aí vocês ficam aí com um tempo aí para poder fazer as outras. Se possível, gente, faça. Se vocês tiverem um tempinho no dia 22 e 23 e quiserem fazer, né, as traduções, né, lá da coletânea, lá de textos que eu coloquei, eu agradeço também, se vocês
já fizerem e já apostarem também, para poder não ter que esperar até em janeiro, tá bom? Combinado? Aí agora eu vou encerrar aqui a gravação.